Capítulo 18. 1000 erros valem mais que uma verdade. O livro do Apocalipse descreve dois sistemas religiosos e nos mostra a necessidade de fazer uma escolha. Realmente, ele não deixa uma alternativa intermediária. O livro contém um forte apelo para todas as pessoas nos últimos dias da história da Terra. É um chamado urgente ao compromisso. Esse apelo está resumido no simbolismo das duas mulheres do Apocalipse. Ele nos revela que uma verdade vale mais que 1000 erros. A mulher vestida do sol é descrita em Apocalipse 12. Em todo o livro do Apocalipse, uma mulher pura simboliza a noiva de Jesus, a igreja verdadeira. Em Jeremias 6, versículo 2, o profeta menciona a formosa e delicada filha de Sião. Filha de Sião é um termo que descreve o povo de Deus. Aqui, Deus compra seu povo a uma mulher bela e pura. Em Efésios 5, 25 a 30, ele compara Jesus a um esposo fiel e sua igreja a noiva. Apocalipse 12 traz o símbolo surpreendente de uma mulher vestida do sol. Essa mulher é fiel a seu verdadeiro amado, Jesus. Ela não tem nenhuma mancha de corrupção com falsas doutrinas, sendo descrita como a noiva de Cristo, sua igreja na terra. Ao longo dos séculos, Satanás tem perseguido e tentado destruir o povo de Deus. Apocalipse capítulo 12, no verso 17, descreve seus ferozes ataques e identifica o povo de Deus como que resiste aos violentos ataques do inimigo. Irou-se o dragão, Satanás, contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, o povo de Deus dos últimos dias, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A noiva de Cristo, sua igreja, é obediente a ele em todas as gerações. Sua afeição é toda para ele. Essa igreja lhe é fiel. Seu amor e lealdade são oferecidos unicamente a Cristo. Que retrato glorioso dos seguidores de Jesus. A apostasia. Em Apocalipse 17 surge outra mulher. Ela está montada num animal escarlate. A Bíblia a chama de grande meretriz. Aqui, o apóstolo João nos fornece um retrato explícito de um sistema religioso apostatado. Neste capítulo, estudaremos alguns detalhes da grande meretriz que está montada num animal escarlate. Apocalipse 17, 1 e 2 nos apresenta essa misteriosa mulher. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Essa meretriz abandonou aquele que a amava, Jesus. A Bíblia diz que ela se acha sentada sobre muitas águas, e Apocalipse 17, no verso 15, diz: As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. O sistema da igreja caída, a meretriz, domina muitos povos. A Bíblia também diz que os reis da terra se prostituíram com a meretriz. O que é prostituição? É uma união ilícita. No sistema da igreja caída, a igreja está unida ao Estado. No sistema da igreja verdadeira, a igreja está unida a Jesus Cristo. A igreja caída procura reis e líderes políticos em busca de poder terreno. Quando a igreja deixa aquele que a ama verdadeiramente, ela tem que procurar poder em uma fonte secular. Ela procura poder nos reis da terra ou nas autoridades do Estado. A Bíblia ainda diz: com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. A igreja caída, a mulher que está vestida de púrpura e escarlate e montada no animal escarlate, obtém seu poder do Estado. Mas ela também influencia o Estado para que este apoie suas falsidades. Milhões bebem do vinho da Babilônia e são enganados. Assim, a descreve a Bíblia em Apocalipse 17, no verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia com 7 cabeças e 10 chifres. A grande meretriz de Apocalipse 17 representa um falso sistema religioso.
Mas lembre-se, na Bíblia, um animal ou besta representa um rei ou um reinado. Portanto, é a mulher que está por trás do poder do Estado. Ela obtém poder do Estado, mas também exerce poder sobre ele. Que claro símbolo de uma união ilícita entre igreja e Estado. A mulher representa a igreja apostatada e a besta é um símbolo do Estado ou dos poderes políticos. Quando uma nação volta as costas aos princípios do reino de Deus, passa a se assemelhar a um animal ou besta. Quando a igreja deixa aquele que a ama verdadeiramente para se aproximar ao Estado, a fim de obter poder e apoio, ela compromete princípios bíblicos e se torna meretriz. O texto bíblico acrescenta: achava-se a mulher, lembre-se, essa é a grande meretriz da igreja caída, vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Em outras palavras, na mão desse sistema religioso caído, cujas cores são púrpura e escarlate, está uma taça de vinho, e o mundo todo bebe e fica confundido por essas falsas doutrinas. Mas onde fica a sede desse sistema religioso apóstata? Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Apocalipse, capítulo 17, no verso 9. A mulher representa um sistema de tradições e erros humanos em vez de verdade bíblica. Suas cores são púrpura e escarlate e está localizada em uma cidade com 7 montanhas. Existe alguma cidade na Europa que, primeiro, seja capital de um poder político religioso que por séculos tem influenciado líderes políticos da Europa? Segundo, esteja edificada sobre 7 montanhas. E terceiro, as principais cores das vestes de seus líderes sejam púrpura e escarlate? Existe apenas uma cidade do mundo que combina com essa descrição: Roma. E o que está na sua testa? Na sua fronte acha-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17, no verso 5. Essa igreja-mãe tem várias filhas, as quais têm conservado muito de seus falsos ensinos e doutrinas não bíblicas. Uma das razões pelas quais você está lendo este livro é o desejo que você tem de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você tem o desejo de entender melhor as profecias do Apocalipse e no fundo do coração você deseja conhecer a verdade da palavra de Deus para que possa segui-lo. Por isso, vamos examinar mais de perto o que a Bíblia diz em Apocalipse 15, no versículo 5. Na sua fronte acha-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Agora, se você puder resolver o mistério da Babilônia, a Grande, poderá encontrar o significado do simbolismo de Apocalipse 17. O que a Bíblia quer dizer com mistério e com Babilônia a Grande? No primeiro século, Babilônia literal, o poderoso império que dominou o Oriente Médio, já tinha sido destruída. Depois que os exércitos persas, comandados por Ciro, atacaram e derrotaram Belsazar, Babilônia nunca mais chegou a ser preeminente. Portanto, essa passagem não pode estar falando sobre Babilônia literal, já que tinha sido destruída havia mais de 500 anos, na época em que João escreveu o livro do Apocalipse. Apocalipse 17 está falando sobre a Babilônia espiritual, um sistema religioso apóstata que se apartaria dos puros ensinamentos da palavra de Deus e reintroduziria no cristianismo muito dos ensinamentos da Babilônia do Antigo Testamento. Isso pode parecer incrível, mas é verdade. Às vezes a verdade é mais estranha do que a ficção. Essa profecia está falando sobre o abandono da fé embaçada nas Escrituras. Doutrinas falsas se infiltrariam na igreja por meio desse falso sistema religioso chamado Babilônia. Falsidade de Babilônia. Voltando ao livro de Gênesis, podemos vislumbrar alguns detalhes de Babilônia do Antigo Testamento para então entender por que Deus, em Apocalipse, chamou a meretriz de mistério e de Babilônia a Grande. Se você entender o mistério da Babilônia Grande, poderá entender de onde Deus está nos chamando e para onde está nos conduzindo. No Antigo Testamento, após o dilúvio, houve um grupo de homens e mulheres que se rebelou contra Deus. Esse grupo construiu uma torre que ficou conhecida como Torre de Babel. Veja a narrativa de Gênesis. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Gênesis capítulo 11, no versículo 9. A Torre de Babel foi construída como um desafio à palavra de Deus.
Eles não aceitaram a promessa divina de que o mundo nunca mais seria destruído por um dilúvio e a substituíram por uma ideia humana. Sem fé e recusando ouvir o que Deus dizia, eles se rebelaram e começaram a construir a torre. Eles se apartaram da divina promessa de proteção e se apegaram a planos humanos a fim de se proteger. Babilônia, confusão de valores. Foi nesse ponto que Deus confundiu sua linguagem. A cidade de Babilônia foi construída no mesmo local da Torre de Babel. A arrogância e rebelião contra Deus existentes entre os fundadores da Torre de Babel configuraram a atuação desse poder na história humana. O livro de Daniel tem forte correspondência com o livro do Apocalipse. Ao descrever a atitude fundamental da filosofia babilônica, o profeta registra a arrogância do rei com estas palavras: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Daniel capítulo 4, no verso 30. Perceba o significado disso. Babilônia é um sistema feito por homens. A Babilônia espiritual representa uma religião baseada em ensinamentos humanos, estabelecida sobre ideias humanas e apoiada por tradições humanas. Existe uma forma de religião feita por homens que é construída por brilhantes líderes religiosos humanos e que se opõe ao poder do Evangelho e à igreja que Jesus construiu. O próprio Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, verso 18. Há dois sistemas religiosos, um feito por homens e outro feito por Deus. Tenho conversado com pessoas que dizem: Creio que todas as religiões são feitas por homens, por isso não quero nada com igrejas organizadas. Esse pensamento contradiz claramente a afirmação de que Jesus é quem edifica sua igreja. O próprio Jesus é seu alicerce sólido. Ela está edificada sobre a verdade da palavra de Deus e é guiada pela autoridade das Escrituras. A Babilônia, ao contrário, é um sistema religioso feito por homens. Jesus nos chama para sair de todos os sistemas religiosos humanos. Ele nos chama de volta à fidelidade à sua palavra. A Igreja de Jesus Cristo não é uma instituição feita por homens. A Igreja de Jesus Cristo foi edificada pelo próprio Jesus. De fato, Colossenses capítulo 1, verso 18 diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus é a única cabeça da igreja. Certa vez, alguém afirmou: a verdadeira igreja de Deus é a única organização que de tão grande seu corpo fica na terra, mas sua cabeça no céu. Líder humano ou cabeça divina? Quando o rei Nabucodonosor se sentava em seu trono real no templo, ele falava como um deus. Suas ordens eram aceitas com a voz de um deus. Nos últimos dias, novamente se levantaria um sistema combinado de igreja e Estado chamado Babilônia espiritual, a qual teria um líder afirmando falar como Deus. Haveria alguém cuja palavra seria declarada como a própria palavra de Deus. Expondo este poder, o apóstolo Paulo acrescenta as seguintes palavras: O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto culto, de que possa sentar-se no santuário de Deus, ou sentando-se como se fosse o próprio Deus. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 4. O líder da Babilônia espiritual afirmaria que sua palavra tem a autoridade do próprio Deus do céu. A primeira característica identificadora da Babilônia espiritual é que ela tem uma cabeça terrestre que fala por Deus em lugar de Deus. Para conseguirmos entender o impacto de Apocalipse 17:5 e das palavras mistério e Babilônia grande, vamos continuar analisando a Babilônia do Antigo Testamento. Babilônia era o centro da idolatria. Babilônia era o centro da adoração de imagens, mas Cristo nos convida a ir diretamente a Deus. Não precisamos de imagens para chegar a Ele. As imagens atrapalham o Espírito Santo em sua tarefa de imprimir em nossa mente as coisas da eternidade. Com frequência, dá-se a elas a veneração e homenagem que pertencem somente a Deus. Não chegamos a Jesus por meio da imagem de um santo. Jesus é o nosso intercessor. Ele é o nosso sacerdote. Jesus, nosso Salvador e Redentor, convida-nos a que o adoremos diretamente e não por intermédio de uma imagem esculpida de madeira ou de pedra.
A lei contida nos 10 mandamentos deixa isso claro. Não farias para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Êxodo capítulo 20, verso 4 e 5. Babilônia usava imagens em abundância em seus cultos de adoração, e muitas dessas imagens foram passadas do paganismo para Roma e de lá para dentro da igreja cristã. Hoje, essas imagens são consideradas sagradas. Muitas delas representam os assim chamados santos, que supostamente intercederiam por nós diante de Deus. Mas a Bíblia diz que há somente um mediador entre Deus e os seres humanos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nenhum outro há salvação. Tragicamente, milhões de cristãos reverenciam essas imagens como objetos de adoração. É um dos enganos de Satanás para obscurecer a mente humana de modo que não veja a verdade contida na palavra de Deus. Babilônia e imortalidade. No Antigo Testamento, Babilônia era o centro dos falsos ensinamentos sobre a morte, propagando a doutrina da imortalidade da alma. Conforme essa ideia, quando alguém morrer, existe uma alma imortal que permanece consciente. Mas essa compreensão não vem do cristianismo. Aqui está um dos textos mais incríveis da Bíblia sobre o que pode acontecer quando o povo de Deus se afasta dos claros ensinamentos de sua palavra. Disse-me ainda: tornará a haver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte. Eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Ezequiel, capítulo 8, verso 13 e 14. Mas quem era Tamuz? Era o deus da vegetação. Os babilônios acreditavam que quando o inverno escurecia o céu e as noites ficavam muito longas, Tamuz havia morrido. Mas haveria ressurreição na primavera. Alguns entre os povos de Deus aceitaram essa ideia falsa, vinda diretamente do paganismo. Daí o relato de Ezequiel descrevendo que eles estavam adorando Tamuz, estavam adorando um morto. Essa falsa ideia de que os mortos seguem vivendo em outro lugar e que a alma é imortal se integrou à igreja do Antigo Testamento, vinda diretamente do paganismo. A verdade que a Bíblia tem a dizer sobre a morte é a seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. O ensinamento bíblico sobre a morte não poderia ser mais claro. A doutrina da alma imortal não está na Bíblia, vem do paganismo. Veja a seguir um trecho de um sermão do pregador cristão Amos Phelps, que escreveu essas poderosas palavras há mais de 100 anos em seu sermão intitulado É o Homem por Natureza Imortal? Ele discute a questão da imortalidade da alma e conclui: essa doutrina, a imortalidade da alma, pode ser rastreada pelos lamacentos canais de um cristianismo corrompido, de um judaísmo pervertido, de uma filosofia pagã e uma idolatria supersticiosa até chegar ao grande investigador de ofensas no Jardim do Éden. Os protestantes a tomaram emprestada dos católicos, os católicos dos fariseus, os fariseus dos pagãos e os pagãos da velha serpente. A primeira a pregar a doutrina em meio aos encantadores caramanchões daquele paraíso para ouvistes bastante desejosos de escutar com muita atenção a nova e fascinante teologia, é certo que não morrereis. O que Satanás disse a Eva no jardim do Éden? É certo que não morrereis. O que ele estava dizendo era: Eva, você é imortal. A ideia da imortalidade da alma, da adoração dos mortos e de curvar-se perante imagens que supostamente representam mortos, abriu caminho para a doutrina pagã em relação a trazer oferendas para os mortos, da mesma forma que abriu caminho para a doutrina dos santos, que supostamente estariam pairando em torno de nós, desejosos de se comunicar conosco. A ideia da imortalidade da alma diminuiu em grande medida a doutrina da segunda vinda de Cristo. Ela corrói o próprio coração da igreja. Se você crê na imortalidade da alma, se acredita que quando morrer imediatamente vai para o céu, pense comigo. Por que então Jesus vem para ressuscitar os mortos se eles já estão no céu? Esse ensinamento falso aniquila a segunda vinda de Cristo. Deus pretendia que em todas as épocas a igreja desejasse pela segunda vinda de Cristo. De acordo com a Bíblia, nossos queridos descansam até a volta de Jesus. Com eles, nós seremos arrebatados para encontrá-lo nos ares.
Por que será que tantas igrejas estão espiritualmente mortas hoje? Porque tantas igrejas precisam de poder espiritual. É porque elas perderam a noção de urgência da segunda vinda de Cristo e deixaram de lado a paixão pela volta de Jesus. Sou grato a Deus porque a Bíblia nos leva à compreensão de que Jesus Cristo voltará em breve. Nosso coração pode pulsar com a fervorosa antecipação de que nossos queridos que morreram, esperando pela volta do seu Senhor, serão ressuscitados para encontrar Cristo nos ares. Babilônia era também o centro da adoração ao sol. O culto ao sol se destacava no Egito, na Síria, na Pérsia e certamente em Babilônia. Em seu livro Culto à Natureza, James G. Fraser faz a seguinte observação: na antiga Babilônia, o sol era adorado desde a mais remota antiguidade. O culto babilônico ao sol realmente causou impacto no povo de Deus. Ezequiel, contemporâneo de Daniel, escreveu a respeito da influência dessa prática sobre alguns adoradores da Judéia. Em uma visão profética, ele observou: quem estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Ezequiel, capítulo 8, verso 16. Aqui está um fascinante fragmento da história que ajuda a entender a origem da adoração do domingo. Em cada geração, Satanás tem tentado exaltar a criação acima do Criador. Ele é o enganador mestre. Sua intenção é que as pessoas adorem os objetos da criação em lugar daquele que criou esses objetos. Ele tem tentado falsificar a verdade das Escrituras com enganos. Como já descobrimos, alguns judeus aceitaram a ideia babilônica de que a alma era imortal e passaram a orar a Tamuz. Mas eles estariam fazendo algo mais no átrio de dentro da casa do Senhor? O que seria? Ali, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, adoravam o sol, virados para o oriente. Quando esses adoradores vinham ao templo, eles não viraram as costas para o oriente como de costume, mas ficavam de frente para o oriente a fim de adorar o sol. Naturalmente, essa era uma prática pagã que vinha diretamente de Babilônia. Em Apocalipse 17, João descreve um tempo, à semelhança do que ocorreu em Jerusalém, quando os princípios de Babilônia, incluindo a adoração do sol, resvalaram para dentro da igreja cristã. Em seu livro As Duas Babilônias, Alexander Hislop nos ajuda a entender o que aconteceu no primeiro século da igreja. A fim de conciliar os pagãos com o cristianismo nominal, Roma, buscando sua política costumeira, tomou medidas para conseguir que os festivais cristãos e pagãos do domingo se unissem, e não foi algo difícil em termos gerais fazer com que o paganismo e cristianismo, agora totalmente mergulhado na idolatria, apertasse as mãos não somente nisso, como em muitas outras coisas. E foi assim que o cristianismo e o paganismo apertaram as mãos um do outro. O domingo se tornou um veículo para unir essas duas religiões. Em essência, Apocalipse 17 é uma advertência em relação às falsidades que seriam infiltradas na igreja cristã. É um apelo do próprio Jesus para estarmos na guarda de modo que a pureza da fé cristã não seja comprometida. Babilônia é um sistema religioso fundamentado na ideia do mérito humano para a salvação. O que nós podemos fazer em vez do que Cristo já fez? Imagens em adoração como representações do divino, ensinamentos falsos sobre a morte e a instituição do domingo no lugar do sábado bíblico. Observe esta notável declaração de Edward T. Hitchcock, autor de Manual Batista. Em 1893, ele se dirigiu a um grupo de centenas de pastores batistas e os deixou chocados ao explicar como o domingo tornou-se aceito na igreja cristã. É uma pena que o domingo venha rotulado com a marca do paganismo, adotado e sancionado pela apostasia papal e deixado ao protestantismo como um legado sagrado. Ele está dizendo que é uma pena que a adoração realizada no domingo esteja contaminada com o paganismo, seja adotada pelo catolicismo e oferecida como um legado sagrado para o protestantismo. Ezequiel, o profeta, também diria uma pena, pois Deus nos deu o sábado como um sinal. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. De fato, práticas pagãs têm se introduzido na igreja cristã ao longo da história. Ensinamentos originados em Babilônia Antiga têm influenciado a maioria das igrejas cristãs. Quando a igreja protestante se manifestam contra alguma dessas práticas, elas não protestaram o suficiente.
Elas saíram da Igreja Mãe de Roma, mas não foram suficientemente longe. Deus levantou grandes homens e mulheres de fé, mas infelizmente eles retiveram alguns dos erros da Igreja Mãe. A imortalidade da alma e a adoração do domingo são apenas dois exemplos das falsidades que o grande enganador tem levado multidões a aceitar. A boa notícia é que Deus tem milhões de homens e mulheres sinceros que o amam e desejam conhecer sua verdade. Ao estudarem a palavra de Deus e aprenderem novas verdades, seu coração corresponde ao apelo sagrado. Tudo o que querem é aquilo que Deus quer. Eles ficam surpresos por não verem mais líderes religiosos ensinando a plenitude da verdade de Deus vinda de sua palavra. Nos dias de Ezequiel, quando o erro ganhou território entre o povo de Deus, o profeta escreveu essa revelação do Senhor. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Ezequiel 22, verso 26. Se o profeta Ezequiel estivesse vivo hoje, é provável que escrevesse a mesma coisa. O apóstolo João ecoa esses mesmos pensamentos em Apocalipse 17 e 18. Ele faz um apelo urgente às pessoas sinceras da Babilônia. É um convite àqueles que fazem parte de igreja que ensina o contrário dos ensinamentos bíblicos para sair desse meio. O convite do apóstolo é muito atual diante de tantas religiões em que o erro e a verdade se misturam, formando um sistema eclesiástico caído chamado Babilônia espiritual. Deus nos está levando de volta à sua palavra hoje. Deus está guiando milhares de homens e mulheres sinceros de modo a confrontar um poder que trataria de mudar os tempos e as leis. Daniel capítulo 7, verso 25. Eu gosto muito do que escreveu o autor protestante George Eliot em seu livro Sábado Permanente. Ele comenta sobre Daniel 7 a tentativa humana de mudar a lei de Deus. O que está propondo? Rasurar um código nascido no céu? Expurgar um antigo do testamento registrado do Eterno? Serão as tábuas eternas de sua lei desfigurada pela mão da criatura? Acho que essa é uma boa pergunta, não é mesmo? As tábuas eternas da lei de Deus, que dizem não farás para ti imagem de escultura, serão desfiguradas pela mão humana. Serão as tábuas eternas da lei de Deus que dizem lembra-te do dia de sábado, desfiguradas pela mão da criatura? Na realidade, nenhuma organização religiosa terrestre tem autoridade para deturpar a palavra de Deus ou mudar sua lei. Deus está chamando um povo no tempo do fim para voltar à fidelidade à sua palavra. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. A verdade da palavra de Deus, não a opinião nem a tradição humana, é o que deve guiar o povo de Deus nesta hora crítica da história da Terra. O apelo divino é dirigido a um grupo de pessoas que vai diretamente a Jesus sem para isso usar uma imagem sem vida como intermediário. Ele está buscando um grupo de pessoas cujo coração deseja ardentemente pelo Cristo que já veio, uma vez que pela segunda vez virá para nos levar ao lar. Esse grupo não aceita a ideia não bíblica de alma imortal. Esse grupo deseja ver novamente seus queridos salvos naquela gloriosa manhã da ressurreição. A noiva de Jesus Cristo, sua igreja, o adorará como Criador do céu e da terra e fará isso no sábado bíblico. A mulher vestida de escarlate e púrpura montada no animal escarlate passou sua taça de vinho para todos ao seu redor. E o mundo se embebedou com as doutrinas falsas da Babilônia. Esses ensinamentos errôneos têm causado impacto em milhões de pessoas. Como resultado, para esses dentre o seu povo que ainda estão arraigados no erro, Deus está fazendo um apelo final para os últimos dias. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Apocalipse, capítulo 18, verso 2. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse 18, verso 4. Onde estão muitos dos povos de Deus? Eles estão em organizações religiosas descomprometidas com a verdade bíblica. Eles não entendem a verdade das Escrituras. Boa parte do povo de Deus hoje, cristãos dedicados de todas as confissões religiosas, está em igrejas chamadas por Deus de Babilônia. O amoroso apelo de Deus é direto e preciso. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. É quebrar seus mandamentos. 1 João capítulo 3, no verso 4. O apelo que vem do céu é: saiam de toda igreja que não ensina a obediência à lei de Deus.
Em seu comentário sobre Apocalipse 18:4, os eruditos bíblicos Robert Jameson, A.R. Fauci e David Brown fazem essa notável declaração. Em toda a igreja apóstata ou conformada com o mundo, existe alguma igreja invisível e verdadeira de Deus. Se quiser estar a salvo, deve retirar-se daquela. Em tons de misericórdia e de eterno amor, Jesus apela às vozes sinceras ainda imersas na falsidade da Babilônia. Retirai-vos dela, meu povo. Não há dúvida de que você está lendo este livro porque deseja conhecer a verdade de Deus por si mesmo. Você deseja fazer a vontade dele e, por sua graça, viver uma vida santificada e de obediência. Você pode estar pensando: tenho procurado a verdade. Meu interesse por ela é real. Não tenho me sentido satisfeito. Algo dentro de mim deseja mais. É possível que você já tenha andado com o povo de Deus, mas tenha se afastado e nunca mais se sentiu realizado. Há um vazio dentro de você. Você deseja ter paz interior e uma base sólida para a sua fé. Eu creio que Deus tem olhado para você. Ele está guiando você para a verdade que há em sua palavra. Talvez você seja o único em sua família ou comunidade que agora entende a mensagem de Deus para os últimos dias e responde a seu último convite. Deus está chamando você. Com o apelo mais forte possível, ele diz a você pessoalmente: retirai-vos dela, povo meu. Você gostaria de aceitar o chamado de Deus? Faça deste um momento especial entre você e Deus. Diga a ele: Deus, tenho sentido que tu estás me guiando. Meu coração tem sido impressionado pelo teu amor, Senhor. Entrego-me para seguir-te até o fim.